Oi, oi, tudo bem com vocês? Um tour hoje de um estúdio de 29 metros quadrados. Super aconchegante, bem clean, do jeitinho que vocês gostam. Pouquíssimas cores, mas com um toque leve de cor pra gente não perder a graça. Vem comigo! Como eu comentei com vocês, a estrutura do apartamento não teve grandes alterações. Nós tivemos uma mudança maior aqui na área do banheiro, que o lavatório ficava para a área externa do banheiro. Então nós fizemos a demolição dessa parede e integrando o banheiro com essa área interna. Então nós modificamos o local do lavatório, mudamos também o local do box para ter um banheiro um pouco maior e amplitude de espaço e não precisar que a gente tivesse o lavatório para fora. Agora que vocês viram as pequenas alterações da planta, foram muito pequenas, mas fizeram toda a diferença no apartamento, porque são 29 metros quadrados e a gente acaba conseguindo aproveitar mais quando a gente faz algumas mudanças. Então aqui logo na entrada temos a área da cozinha, que é bem espaçosa. Eles deixaram um bom espaço aqui nesse lado esquerdo, que costuma não ter, né? Normalmente a gente já tem essa parte bem justa. E aí temos o quê? Geladeira, que a gente gosta de colocar aqui mais escondidinha aqui no começo. Área da cozinha. E a gente fez uma área de cozinha bem confortável, porque muitas vezes em estúdios a gente acaba não dando a prioridade para a cozinha e ela fica um pouquinho defasada, né? Fica pequena. Aqui foi o caso diferente, a gente conseguiu fazer uma cozinha ampla, fizemos uma boa bancada, aqui é quartzo branco e a intenção dessa cliente é o aluguel. Então ela tem 2 apartamentos iguais, no mesmo prédio, aqui inclusive ele é aqui embaixo. Fizemos exatamente iguais, mas a intenção dela era ter um apartamento clean, que ela conseguisse alugar com facilidade, mas que tivesse ali uma personalidade, que fosse bem completo, tivesse um design interessante, e foi o que fizemos aqui. Então, os MDFs aqui, né, os acabamentos, esse aqui é o branco TX, e a gente usou aqui o amadeirado para dar esse aconchego e dar esse complemento também, de fechar um pouquinho, não deixar tudo tão claro. Mas nós temos um apartamento muito clean. Área de trás do frontão. Reparem, a bancada não tem o frontão, nós temos ela direto na parede e aí o frontão faz o acabamento com porcelanato. E até em um vídeo anterior já me perguntaram sobre isso. Rafa, mas não tem problema não ter frontão, não vai acabar molhando, estragando. Não faz diferença, tá? O importante é a gente ter algo que faça a proteção ali da parede, que é onde molha, né? Então a hora que eu for fazer o uso vai espirrar aqui. Independente do frontão ser de pedra ou ser de porcelanato, não faz diferença, tá? O que é importante é que a vedação entre esses materiais esteja bem feita para que realmente não ocorra nenhum vazamento e nenhuma umidificação entre um material e outro, mas isso é super comum e a gente faz bastante. Então aqui temos uma cuba que não é tão grande para a gente ter um apoio aqui, uma área de corte, uma área de uso mesmo maior. E aí fizemos ela na área molhada. Na parte de baixo temos uma máquina de lavar louça e aqui a área seca que temos um cooktop de 2 bocas. Uma torre de tomadas, porque vocês notem que na área de frontão a gente não gosta de ter as tomadas, então por isso que a gente acaba usando bastante a torre de tomadas. Além disso, se a gente não tá usando ela no dia a dia, fica ótimo, ela tá ali embutida e discreta. Um forno, esse forno ele é menorzinho, então a gente conseguiu aproveitar na parte de baixo com uma gaveta, um gavetão. E na parte superior fizemos o depurador da Fischer, que é esse extensível. Mesmo tendo 2 bocas, é importante, tá? Principalmente quando é estúdio. Aqui nessa parte de cima é aquela ideia que a gente gosta bastante de usar, de recuar esses armários. Sempre me questionam sobre as dimensões. Então o que nós costumamos fazer? Área de bancada, 55 a 60 centímetros. E o armário de cima alinhado. Reparem que ele tá alinhado formando esse caixote. E esse central, a gente costuma colocar ele com 35 a 40 centímetros, tá? Aqui a gente aproveitou para fazer um ótimo espaço para colocar seca-prato. Ele é uma gavetinha, olha só. E embaixo ele tem uma bandeja. Então não vai acontecer de molhar o móvel. Em alguns casos a gente até já fez com o buraco aqui, mas nesse caso aqui, como é um uso mais esporádico, a gente deixou fechado mesmo. Então temos um bom espaço aqui e a pessoa consegue usar essa bancada sem atrapalhar com os seca-pratos.
A área da cozinha, então, já tá bem completa aqui, mas a gente ainda tem um outro lado que a gente conseguiu complementar. Então, esse lado a gente conseguiu fazer um bom aproveitamento de armários. Essa parte ficou virada toda para a cozinha e esse cantinho, que a gente tem essa lateral, a gente virou para a área da sala e quarto, que a gente consegue aproveitar como um armário de quarto mesmo. Então, o que fizemos aqui? Como ali a gente não tem muitas gavetas, a gente colocou aqui uma área toda de gavetas, uma porta. Essa primeira porta é aquela porta grande que a gente gosta de aproveitar para vassouras, balde, aqui a gente tá com uma caixa, e também temos aqui o quadro elétrico, então a gente precisa ter o acesso fácil a ele, por isso a gente colocou o armário um pouco maior, mas é aquele armário mais voltado para a área de limpeza. Esse nicho, que é um nicho que eu adoro fazer nos projetos, porque eu acho ele ultra funcional. Pensa se a gente tem uma torradeira, uma air fryer, uma cafeteira, a pessoa não precisa usar a bancada dela, que é uma bancada relativamente pequena, e ela consegue colocar tudo aqui. Então aqui a gente deixou esse espaço apropriado para um tamanho de micro-ondas, então se a pessoa quiser colocar um micro-ondas, ele cabe aqui, e na parte de baixo para os utensílios em geral. Inclusive fizemos esse detalhamento, desse espaçamento, para a cafeteira, porque se a gente colocasse a cafeteira aqui embaixo, a gente tem aquela parte que levanta de colocar a cápsula, né? Então não caberia. Então por isso deixamos esse espaço. Isso aqui já está medido exatamente para a cafeteira, para conseguir fazer, né, levantar e encaixar a cápsula. E a gente tem esse espaço aqui. A gente adora usar o tipo de tomada embutida menorzinha, né, para colocar aqui e ter esse uso. E aqui a gente acabou trazendo também o interfone, porque ele ficava nessa parede, então a gente jogou aqui para dentro do nicho. Muito armazenamento, iluminação, a gente conseguiu ter uma área de cozinha super ampla para 29 metros quadrados. Continuando aqui, a lateral desse armário, então a gente pegou aqui 50 centímetros e jogamos para esse lado. Então temos aqui um armário que é todo de prateleiras, tem um ótimo espaço, boas circulações, isso é super importante quando a gente faz estúdio, é se atentar muito nas circulações, porque é elas que vão fazer diferença no uso de quem for morar aqui. Seguindo da área da cozinha, fizemos uma divisão, então entre sala e cozinha a gente fez aqui o ripado, que acaba dando uma fechada, deixa o ambiente isolado, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem essa permeabilidade dos ambientes. Um rack, e aqui vocês vão ver que foi bem intencional, fizemos a parte do rack na mesma profundidade do banco, então aqui nós temos os 55 centímetros. 50 centímetros, desculpa, a gente tem 50 centímetros aqui e um banco que segue ali, porque nós fizemos o aproveitamento da área da varanda. Nessa parte do rack, aproveitamos para colocar um pouquinho da palha, para trazer esse aconchego, deixar o ambiente mais aquecido, então a madeira mesclando sempre com o branco, que é a tonalidade base, né, desse projeto. Aqui nesses dois são basculantes, então inclusive eles servem até para colocar o modem e toda aquela interação que a gente precisa, né, da TV. A TV a gente centralizou com a área do rack, que também está centralizada com a área da cama. Seguindo, qual foi a nossa ideia aqui? Nessa viga, nós tínhamos a porta que foi jogada para lá. Isso aqui foi inclusive foi uma das coisas que eu achei incrível deste projeto do condomínio, né, do prédio. Foi o primeiro prédio que eu vi fazendo isso. O que eles fizeram? Essa porta, ela tinha a mesma medida daquele vão. E ela foi jogada para lá, então não foi feito aquele fechamento de sacada comum que vocês estão acostumados a ver. Depois a gente até abre aqui as cortinas para vocês verem. É a própria esquadria que estava aqui, foi jogada para lá. Por que isso é excelente? A gente tem dois pontos maravilhosos nisso. Um, economia, porque o cliente só precisou pagar o deslocamento dessa esquadria daqui para lá, e dois, a vedação, porque eu sempre comento que a vedação daquelas janelas que fazem fechamento de sacada não são maravilhosas, porque a gente tem muitas frestas, né? E essa daqui, ela tem uma vedação maravilhosa, porque ela realmente é uma esquadria, ela é pesada, ela é grossa, então a gente conseguiu fazer essa vedação. E aqui nós estamos na Vila Madalena. Quem conhece sabe que aqui tem muito barulho, bares e tudo mais. Então, a gente tá aqui dentro, tá um silêncio absoluto. E isso é muito raro, a gente tá inclusive no quarto andar, que é baixo. Então, assim, adorei que esse prédio fez isso. Inclusive, os prédios deveriam começar a pensar mais nisso, porque a gente acaba perdendo material que é caro, que né, não tem necessidade de a gente jogar fora, ninguém compra esse tipo de esquadria quando a gente tá fazendo a reforma. E aqui eu achei, assim, excelente. Mas continuando no projeto,
Aproveitamos então a extensão da varanda, que era pequena, mas que fez uma boa diferença, porque a gente conseguiu aproveitar para ter uma sala de jantar. Gente, 4 pessoas confortavelmente. Essa mesinha, ela tem 80 centímetros de diâmetro, tá? E a gente conseguiu colocar 2 cadeirinhas e mais o banco. O banco é mais extenso, por quê? Porque a gente consegue vir por aqui, sentar, a pessoa consegue aproveitar esse espaço. Ficou assim, bem gostoso mesmo. A gente conseguiu aproveitar muito bem essa lateral. E claro que o banco tem o seu truquezinho, que eu sempre gosto de mostrar. Então, nós temos o estofado, ó, e a gente tem aqui um baú na parte interna. Em alguns casos, a gente faz... Opa! Em alguns casos, a gente faz esse baú rente, e aí o estofado a gente coloca velcro. Em alguns casos a gente faz esse recuozinho, que foi aqui o caso, que a gente consegue encaixar aqui, ó, o estofado e ele fica mais embutido aqui nesse cantinho. Esse quadro lindíssimo que nós desenvolvemos junto com a Oli, com a Paula, né, que ela tem uma loja de quadros. Ele é todo feito em tecido e a gente pegou as tonalidades aqui do apartamento para criar um pouquinho de cor e deixar esse minimalismo, só que com o toque da cor. Inclusive, se vocês notaram, a gente tem o estofado no azul e as cadeiras no verde, para ter um pouquinho de cor. Além de ser todo clean, a gente pode, né, colocar uma gracinha. Aí na área da varanda, deixamos um espaço livre e desse lado, a gente fez aqui um espelho de corpo inteiro. Sei que vocês vão me perguntar, vou deixar aqui embaixo na descrição. Ele é da West Wing, mas olha como ele ficou gostoso aqui, porque a gente tem o reflexo da área de jantar, o reflexo do quadro, e ao mesmo tempo ele deu um design aqui para esse cantinho. E aí vamos começar a área de sala e quarto. Do piso, que eu sei que vocês também gostam de saber. Quando é estúdio, a gente gosta bastante de usar o porcelanato, porque a gente consegue fazer a integração total dos ambientes. Esse é um porcelanato da Biancogress. Eu vou deixar aqui na descrição, mas o nome dele é Carvalho Natural Acetinado, de tamanho 26 por 1,6. O sofá, aproveitamos para colocar ele no azul, também para trazer um pouquinho do aconchego e um pouco de cor para o apartamento. E aí na área da cama, nós temos os dois lados bem aproveitados. No lado esquerdo, um bom armário, que aqui é um armário para cabideiro. Nós temos aqui cabideiro em cima e embaixo, com a cabeceira iluminada. E quando a gente faz para aluguel, a gente sempre pensa também nesses detalhes. Cama estofada, ela vai dar mais manutenção, vai sujar com mais facilidade e até um pouquinho mais anti-higiênico, né? Então, nesse caso, o MDF ele funciona super bem, ou um porcelanato, por exemplo, porque ele tem fácil limpeza e a gente não corre o risco de ter uma manutenção maior. Iluminação ali, porque aqui a gente aproveitou a laje, nós não temos forro de gesso rebaixado, temos esse perfil aqui que é de sobrepor, é que ele é ultra fino, gente, realmente não parece, mas ele é de sobrepor. Inclusive até uma dúvida que às vezes me perguntam Rafa, como que você usa, por exemplo, a gente teria os dois pontos aqui do teto mais centralizados. A gente passa com eletrofita, a gente faz um pequena desgaste da massa da laje, passa a eletrofita e aí a gente consegue distribuir para outros pontos na laje. Aqui nesse cantinho temos uma área de home office, que ficou maravilhosa, porque a gente tem aqui iluminação natural da janela. E nessa área, a gente tem aqui um pequeno forrinho que já tinha sido entregue, que era o mesmo nível ali da área da varanda. Então a gente tem uma iluminação focada aqui para esse ambiente. Nessa lateral, como a gente ficou com um espaço que ficaria perdido para o canto, a gente aproveitou com prateleiras e arredondamos elas aqui no canto, porque a gente sempre tem que ter esse espaçamento de pelo menos 10 centímetros da cortina até o armário, né? Ou até a prateleira nesse caso. E aqui uma boa circulação, a gente manteve um espaço gostoso para que a pessoa também consiga usar o armário e o home office com um bom espaço. Agora eu vou mostrar o outro lado para vocês.
já tinha mostrado pra vocês esse armário, que agora faz parte, né, dessa lateral aqui. Então a gente tem muito armazenamento. Ali daquele lado ficaram a parte de cabideiros e aqui as prateleiras. Uma boa circulação, aqui temos 60 centímetros. Como o armário ele fica um pouco mais pra frente, não atrapalha, a gente tem uma ótima circulação aqui, ó. E aqui aproveitamos para ter uma mesa de cabeceira com gavetas também, que ela ficou bem ampla. A gente gosta muito de aproveitar o tampo da mesa de cabeceira para colocar tomada, interruptor e não ter nada aqui na área da cabeceira em si. Esqueci de mostrar, vou voltar, que vocês precisam ver a outra mesa de cabeceira. Como que eu esqueci? Peraí. Gente, esse aqui é o detalhe do detalhe. Olha o que a gente fez aqui. Pra gente não perder espaço do armário, a gente colocou uma lateralzinha aqui de 15 centímetros com um nicho. E olhem só, a gente fez essa arandelinha aqui, ó, articulada. Olha que máximo. Porque a pessoa tá numa leitura e tudo mais, ela movimenta. Ah, não quero mais usar? Fecho aqui. Tem USB, tomadas, interruptores e o espaço para colocar o celular, o livro, a caneca. Então a gente deixou aqui esse espacinho como mesa de cabeceira. De um lado ficou a mesa de cabeceira mais ampla, robusta e com o espaço de armazenamento. E desse lado uma mesa de cabeceira um pouquinho mais embutidinha. Como eu comentei lá no começo do vídeo, o banheiro foi a maior alteração que nós fizemos aqui. Então a gente tinha a cuba para esse lado e era um ambiente separado de cuba e bacia. Isso num estúdio de 29 metros quadrados não faz tanto sentido porque a pessoa que vai usar normalmente é uma só, duas no máximo. Então a gente não precisaria desse espaço separado de lavatório. Então unificamos tudo e aí acabamos aproveitando para aumentar o espaço do banheiro. Então, olha, para 29 metros esse banheiro ele tá excelente. A gente tem aqui uma bancada branca em quartzo também. Na parte de baixo seguimos o mesmo estilo que a gente tem ali dentro, né, do apartamento. Então, a moldura no amadeirado e a palhinha. Aqui na parte de cima, um espelho orgânico com uma prateleira com iluminação. Dentro do box, isso daqui inclusive é um dos pontos que a gente gosta de fazer como economia quando a gente fala. Para economizar, a gente não fazer revestimento na área externa e fazer o revestimento só na área interna do box, que foi o caso aqui. Então, esse revestimento amadeirado, que é o fileto camel, mas eu vou deixar aqui. Fizemos aqui um nicho vertical com iluminação e as prateleiras no quartzo. E o revestimento de piso, se não me engano, é o Munari, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá? Às vezes eu falo Munari e vocês vão ver na descrição tá Absolute e considerem o que tá na descrição, porque às vezes a cabeça aqui confunde os nomes. E aí aqui a gente tem os metais pretos, né? Colocamos esse box de canto. Aqui desse lado um toalheiro elétrico, que fica super bacana, e a bacia. Então é bem espaçoso, ainda cabe aqui no cantinho um roupeiro, né, para roupa suja. Então a gente tem um ótimo espaço e a gente conseguiu aproveitar melhor esse banheiro fazendo a mudança do que mantendo o que foi entregue pela construtora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou curioso de quanto custou esta reforma, aguarde que o próximo vídeo eu vou te contar tudinho, tintim por tintim. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.